Olá, Brasil! Em setembro deste ano, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor completou 19 anos de existência. E nós, consumidores, agradecemos. O Código visa principalmente a dignidade e a segurança do consumidor. É um direito fundamental do cidadão, está inserido na nossa Constituição Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar quais são as evoluções que o Código sofreu nos últimos 19 anos de existência e o que mudou na vida do consumidor. Você pode participar através de e-mail, SMS, do Twitter, enfim, de todas as possibilidades que a gente tem para que você interaja conosco, porque, afinal de contas, a dinâmica do programa é sua. Eu sou Álvaro Cruz e o Cabeça pra Cima está no ar. Cabeça pra cima. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber o deputado federal Vinícius Carvalho. Ele também é jornalista e administrador de empresas e é autor da cartilha Consumidor Consulte Seus Direitos. É também vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Temos também conosco Jorge Tardan. Ele é consultor jurídico do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes. É um prazer recebê-los aqui e mais uma vez nós vamos estar conversando sobre um assunto que é tão importante para o cidadão. É importante, empolgante e envolvente, né? Nós que vivenciamos o direito do consumidor. E para nós, enquanto consumidores, é tranquilizante também saber que há pessoas pensando na gente em garantir o nosso direito fundamental. A primeira pergunta ela é óbvia. O que mudou e qual é a grande evolução desse Código de Proteção e Defesa do Consumidor nos seus 19 anos de existência? Nós temos a interpretação de que quando o Código de Defesa do Consumidor ele foi promulgado em 1990, criou-se uma insegurança por parte dos empresários, dos fornecedores de produtos e serviços. Então pensava-se na época que estava se criando um código para que esse código desse privilégios aos consumidores. Então, com o decorrer desses 19 anos, ficou demonstrado, né, completamente demonstrado, que não é um código de privilégios para o consumidor. É um código de direitos. Direitos e deveres que o consumidor também tem em relação aos fornecedores de produtos e serviços. Essa é uma análise que se faz a respeito também do Código de Defesa do Consumidor. Deputado, o senhor não acha que, a despeito dos 19 anos de existência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o cidadão ainda enxerga o Código tão somente como uma porta por onde ele vai apresentar, ou que possibilite, melhor dizendo, ele apresentar as reclamações dele? Ou seja, ele não consegue enxergar ainda que o Código, na verdade, veio promover profundas modificações, inclusive no processo produtivo, como já mencionou, o aperfeiçoamento daquilo que nos é oferecido no mercado, não é? Nessa questão, o senhor acha que o Código contribuiu também para que o consumidor se tornasse mais consciente, mais crítico, mais exigente, ou ele é tão somente ainda aquele fim de ponta conformado e levanta a mão só quando percebe que a geladeira atrasou, ou que ele comprou e, digamos assim, foi enganado naquilo que lhe foi ofertado? Ele já consegue ter essa dimensão maior, porque esse código, literalmente, ele promoveu uma, digamos assim, uma revolução, né, nessa internet fornecedor-cliente, ou seja, mercado-consumidor. Uma ruptura na estrutura que existia até então, como foi colocado pelo Jorge. Ora, nós tivemos no dia 9 de setembro, 2 dias antes dos 19 anos do Código, um seminário em Brasília. Estiveram presentes, dentre os palestrantes, o ministro Herman Benjamin e também a doutora, que é um especialista em direito civil, direito do consumidor, Cláudia Lima Marques. Então, foi-se falado, Álvaro, muito a respeito disso. Ora, o Código de Defesa do Consumidor tem 19 anos. Se nós pararmos e analisarmos, é muito novo, como também é nova a nossa Constituição. Estamos aprendendo ainda a conviver com esse novo tempo. Então, se nós pegarmos o Código de Direito do Consumidor, o ensinamento que ele nos traz, e você falar uma mudança cultural de 19, 20 anos, é muito pouco, para que se haja, de fato, um resultado como se quer alcançar. Então, é através de um trabalho de conscientização, um trabalho na própria educação fundamental, ensino médio, ensino fundamental, aquela educação transversal, que eles não podem botar uma disciplina de direito do consumidor
porque o próprio ministro fala que não cabe uma disciplina de direito do consumidor. Como tínhamos na nossa época de estudantes primários, o SPB, Educação Moral e Cívica, que nos trouxe um embasamento. Você foi longe, hein, deputado? Você foi longe. Quer dizer, nós, nesse tema, somos saudosistas com relação a essas matérias, né, que nos deram uma base moral nas nossas escolas. E hoje, se você pega o seu filho, pega o seu neto, a pessoa que está nos assistindo nesse instante, o ensinamento que se tem hoje a respeito de meio ambiente. Quando os nossos filhos, nossos netos aprendem na escola primária, lá, né, no ensino fundamental, aquelas matérias bem específicas, e nós, num convívio do lar, cometemos algo que ele aprendeu que é contrário ao meio ambiente, o que ele faz? Pai, mãe, avô, está errado, tem que proteger o meio ambiente, a água está acabando. Assim também, nós entendemos o direito do consumidor nessa proporcionalidade. Ou seja, as pessoas vão aprendendo, as crianças vão aprendendo e elas vão colocando em prática e corrigindo procedimentos que até então não era observado, ou se era tido como normal. Então nós vimos com bastante satisfação esses 19 anos e a perspectiva pelos próximos anos de vigência do direito do consumidor. Na opinião dos senhores, o consumidor está se tornando mais crítico, mais exigente e mediante essa bandeira do meio ambiente, que é uma grande preocupação, hoje é uma bandeira, na verdade, que todas as nações procuram levantar, dar sustentabilidade ao nosso planeta, porque afinal de contas é a nossa fonte de tudo, sim, não é verdade? Quando o consumidor ele vai comprar um produto, ele já está preocupado em saber, por exemplo, essa empresa ou essa indústria que produz esse produto, ela agride ao meio ambiente, ela tem a preocupação com a preservação, ela tem a preocupação com o verde, ela observa os direitos trabalhistas dos seus funcionários, porque isso também faz parte, na verdade, de todo esse processo. Quando a gente fala meio ambiente, a gente está inserindo o homem também. Já existe essa preocupação com o consumidor ou ainda é um grupo muito pequeno que tem essa demanda? Eu acredito que seja muito pequeno. Por quê? Por conta até mesmo do tempo que se fala nisso. Então não tivemos tempo de amadurecer essa consciência na nossa população, se tornar uma questão de cidadania. Então está muito aquém do que poderia estar. Como poderia ajudar? Através da informação, através da divulgação de programas educativos, instrutivos, para trazer a consciência às pessoas que não tiveram oportunidade de aprender isso nas suas escolas. As pessoas que têm uma idade, né, acima de 20 anos, propriamente dito. Então não aprenderam isso nas escolas, salvo aquelas que estão estudando especificamente esta matéria. Mas fora isso, então está muito aquém do que poderia estar se houvesse uma divulgação muito mais ampla, muito mais maciça. A responder esse instrumento tão interessante, tão inovador e o melhor do mundo, né, que nós temos, a gente está... vamos dizer assim, utilizando de forma equivocada essa legislação maravilhosa. Porque, lamentavelmente, nós temos uma lei maldita nesse país que não está escrita, mas ela está na nossa consciência. Que o coitado do Gerson, né? E a gente ainda tem que observar isso melhor para apurar e depurar esse mecanismo todo aí. Na verdade, o cidadão brasileiro ainda não está habituado a exigir aquilo que ele tem direito. Ele se conforma com muito pouco. Também tem aquela facção daqueles que não buscam, na verdade, uma reparação, mas vêm na possibilidade do mau atendimento em adquirirem lucros e lucros até bastante vantajosos. Aí no exercício da lei de Gerson. Mas o fato é que você já percebeu que nós, cidadãos, enquanto consumidores, temos um poder de pressão muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Nós podemos mudar todo o processo de fabricação em busca de produtos que atendam à demanda das necessidades atuais. Isso e muito mais nós vamos continuar conversando aqui no Cabeça para Cima. O tema de hoje, 19 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A gente volta já já.